Fala galera, tudo bem? Sou Alberto Monteiro e hoje eu vou fazer esse vídeo para apresentar um projeto que eu fiz que extrai métricas de código C# e ele usa o Roslyn para fazer isso aí. Então aqui no meu blog você pode estar conferindo o link dele, do projeto. Então eu vou entrar aqui no projeto para a gente acessar. Então, como eu digo aqui, é uma simples ferramenta que a gente usa para automatizar o mesmo recurso que a gente tem aqui no Visual Studio, que é o Calculate Code Metrics, né? Cadê ele? Está aqui, ó. Calculate Code Metrics for Solution. Na verdade, eu estou trabalhando com algumas métricas diferentes, mas em novos pull requests ou alterações do projeto aqui, a gente pode passar a exibir aqueles valores que o Visual Studio usam ali. E aqui, basicamente, a estrutura do projeto, eu uso um segundo projeto, que é esse Artmetrics aqui, que no caso é um fork desse outro do projeto original, porém o dono do projeto ele não é muito suscetível a alterações e acabei que eu estou usando o meu fork mesmo aqui e mantendo as minhas próprias alterações. Então, beleza. Aqui no README, eu dou algumas instruções sobre ele. Então, o que basicamente a gente pode ver aqui? A gente tem uma mantenibilidade do projeto. Eu digo quantos métodos tem complexidade ciclomática. Vamos aqui abrir a imagem aqui para a gente ver de forma maior. Métodos com alta complexidade. Então, por exemplo, aqui tem os métodos com a complexidade. E aqui são o total de métodos da tua aplicação. E eu digo percentual. A mesma coisa se repete com métodos grandes. Os métodos grandes eu considero métodos que têm acima de 30 linhas. Eu não conto com quebra de linhas e comentários. Complexidade ciclomática são que tem a complexidade maior que 10. Linhas de código e aqui a profundidade de herança. Se elas têm classes que herdam demais, então ele vai aparecer um númerozinho maior aqui. Aí, logo embaixo, eu tenho a saúde das classes, então eu divido as classes em rank A até F, e aqui eu digo a quantidade que tem em cada um. Logo abaixo também tem a parte dos métodos ruins, eu digo quais são os métodos ruins. Quais são os métodos ruins? São aqueles métodos que estão em uma dessas duas categorias aqui. E aí eu digo quais métodos são, e também elenco aqui as classes em cada um do seu rank. Mas antes, para poder a gente fazer com que esse cara funcione, a gente precisa instalar essa ferramenta aqui do build do Visual Studio 2015. Mas primeiro a gente vai ver funcionando aqui sem isso aí para ver qual erro a gente vai gerar. Então aqui no código, só para facilitar nossa vida, eu vou colocar uma solution aqui já programada automaticamente. Então vem aqui args 0 recebe esse projeto aqui que eu vou usar de cobaia. Esse projeto é um projeto meu também que é utilizado para poder criar dados menos fakes, né? Eu criar nomes fictícios, etc, para você usar nos seus testes. Esse projeto também está no meu GitHub, se você quiser acessar lá, até lá. Bom, mas antes de tudo, se você não tem o projeto ainda, você precisa baixar ele, né? Então, para você baixar ele, você vai vir aqui no GitHub, vai fazer o clone, né? Então, por exemplo, eu vou usar aqui essa URL. Então, vamos fazer o git clone e vou colocar aqui a URL. Depois de feito o clone, como eu uso um submódulo, então eu vou dar um cd, entrar no caminho, né? No caso dele, eu já estou aqui no caminho do Code Metrics. Eu vou fazer um git submódulo init para iniciar o submódulo. Depois de fazer o submódulo init, eu vou fazer um submódulo update para fazer com que ele baixe os fontes do projeto, que é esse cara aqui, ó. Então, esse passo, a gente vai ter baixado todos os fontes necessários. Depois de ter baixado todas as fontes, você precisa ir no próprio projeto do Artmetrics, que vai estar aqui dentro, ó, Artmetrics.
abre a solution dele e aí você faz um rebuild para que os pacotes NuGet desse cara sejam restaurados. Depois você abre a solution do Metrics Extractor e aí faz o rebuild aqui também para recuperar os pacotes NuGet. Feito isso, o código está pronto para rodar e é aqui que a gente tem ele nesse ponto. Então vamos lá aqui, dar um start. Está reclamando aqui dos args, então vamos fazer o seguinte. Vamos jogar esse carinha aqui no novo array. E aí tira esse 0 aqui. Beleza, vamos em frente. Bom, ele está reclamando aqui que eu não estou informando os projetos que ele deve carregar. Então vamos lá debugar aqui linha a linha para a gente ver o que vai acontecendo aqui no projeto. O primeiro argumento que ele pegou esse cara aqui, ou seja, na verdade eu não estou informando os argumentos de forma correta, então deixa eu desfazer o que eu tinha feito aqui. E vamos usar o formato normal mesmo. Beleza. Deixa eu pegar aqui como cópia. Então tem que ser esse formatozinho aqui, ó. E posso também ignorar alguns projetos. Depois já a gente mostra como fazer isso aí. Vamos aqui nas propriedades. Em debug. Vou colar esse cara. E aí vou copiar aqui a solution do projeto que a gente quer calcular as métricas. Então feito isso aqui, vamos lá iniciar. Ok, breakpoint configurado. Tá aqui os argumentos. E aí vamos passando aqui. Carregando a solution. E agora a gente vai ver os erros, o erro que aconteceu aqui. Vamos lá em ver detalhes. Vamos abrindo aqui, que são a aggregate exception. Então tem várias exceptions. Então inner exception, mais aqui loader exceptions. Pronto. É exatamente essa exception aqui que você vai receber caso você não tenha aquela dependência instalada. Ele reclama exatamente do Microsoft Build 14, que é do Visual Studio 2015. Então vamos parar aqui nosso build, nosso debug, e vamos instalar o carinha. Então vou fechar o Visual Studio aqui só para facilitar. Então vamos aqui, abrir nova guia. É um download pequeno, se eu não me engano é 12 MB. Vamos lá, não, 22 aqui. E aí, após instalar esse cara, se você for utilizar ele no controle de versão e etc., você vai ter que ter esse carinha instalado também. Fora isso, também vai ser necessário que você faça um pequeno ajuste no CSProj dos projetos que vão ser analisados pela ferramenta. Deixa eu abrir aqui esse carinha aqui para a gente dar uma olhada. Opa, não é a solution, é o CSProj. Cadê? Você está aqui. Beleza. Cadê? No caso, esse projeto aqui não tem essa condição. Se eu não me engano, são só os projetos web. Vamos ver esse de teste aqui, só para se certificar. Esse aqui também não tem. Studio não tem aqui, então vamos abrir aqui o projeto web mesmo. Projeto. Ok, MVC Music Store, Domain, Application.
Não é visual. Nem esse. Pronto. É esse carinha aqui, ó. Se seu projeto tiver essa definição aqui do Visual Studio, você vai ter que fazer essa condição aqui para limitar o range de versão, porque se ele pegar a versão 14, ele vai dar problema na hora de você executar o projeto fora do Visual Studio. Então, eu coloco essa condição aqui, ó, se for, no caso, maior que 12, eu vou usar a versão 10, ou você pode usar a versão 12, que é o Visual Studio 2013, etc. Mas tem que fazer isso aí. Beleza, então vamos voltar aqui vamos instalar aqui o carinha, já baixou. Lá, instalar, sim. Microsoft Build Tools 2015 preview, ou seja, a Microsoft fez esse carinha para a gente não precisar instalar todo o Visual Studio 2015, a gente consegue instalar só a parte de Build Tools. Fica bem mais fácil de levar isso aí para um servidor de build, etc. E instalar também na sua máquina para eventualmente você rodar na sua própria máquina e ver os resultados antes de levar para o servidor. Bom, concluída a instalação, vamos voltar agora para o Visual Studio. Eu gosto de executar o Visual Studio como administrador, porque aí tem alguns projetos que realmente necessitam da elevação do usuário. Então já deixo executando como administrador. E agora a gente vai novamente fazer o debug do projeto e vamos ver que agora vai passar pelo aquele ponto que tinha travado. Lá, abre aqui, Metrics Extractor. Carregando. Beleza, fazendo loading. Ok, carregou, vamos lá aqui novamente, deixa eu só verificar aqui. Pronto. Bom, iniciou aqui. Já parou? Parou lá no breakpoint. Carregando a solução. Enquanto ele está carregando a solução, carregou. Mais uma vez ele está dando um problema aqui. Está reclamando de outra coisa aqui. O valor não pode ser nulo. Acho que eu sei o que é. Vamos lá, entrar nesse cara aqui, go to definition. Vamos lá debugar essa parte aqui também. Foi aqui. Cadê? Volta lá. Ele está reclamando aqui dos projetos ignorados. Como não, a gente não informou nenhum projeto ignorado, ele está quebrando por causa disso. E aí, tá aqui, esse carinha aqui. Beleza, vou fazer o seguinte.
Na hora de criar esse carinha aqui, Ctrl Shift T, CTOR para criar o construtor, para facilitar aqui, você pode fazer esse ajuste aí no seu também, mas eu vou fazer esse ajuste e subir para o GitHub. Eu vou criar um array aqui vazio. Enumerable .int string, aí chamo de array aqui. Beleza. Agora para dar certo. Vamos lá, carregou. Posso tirar o breakpoint daqui. Lá, carregou. Carregou a solution. Passou para os projetos. Podemos sair desse carinha já. Ele está calculando as métricas para os projetos. Calculou as métricas. E agora eu vou deixar ele seguir em frente aqui. Veja que ele já abriu aqui uma página com resultado. No caso, essa página ele só abre em modo debug, quando eu estou fazendo debug para o Visual Studio. Se eu compilar em modo release, ele não vai fazer a abertura dessa página. Eu vou aqui permitir o controle para ele poder rodar o CSS. Então veja aqui que a gente já conseguiu capturar o resultado do projeto. Então vamos lá, a maturidade é um valor de 0 a 100, complexidade ciclomática são considerados métodos que têm uma complexidade ciclomática maior que 10 para esse número aqui, então não tenho nenhum método lá com isso aí, também não tem um método maior que 30, e ele faz aqui a divisão das classes. Ó. Então eu tenho uma classe C, pessoa, a mantenibilidade dela está razoavelmente boa, as melhores são B e A, aqui é onde a gente deve tentar manter as nossas classes, e temos 364 linhas de código nesse projeto, sem contar com comentários, né? Bom, beleza. Aí, como é que a gente faz para rodar esse cara na linha de comando? Eu vou entrar aqui na pasta dele, então vamos lá, cd, então ls-l, cd metrics extractor, cd bin, cd debug. Cadê ele? Tá aqui, metrics extractor exe. Vamos lá, menos solution. E eu vou copiar aqui aquele valor que a gente colocou aqui nas propriedades do projeto. Então, aqui, ó, vou copiar esse valor e vou colar ele aqui. Então tá aí, mesmo resultado. Calculando as métricas para esse projeto, ele diz ali o tempo que ele gastou. E a gente também pode fazer ignorar projetos, né? Então vamos ignorar aqui no caso o projeto teste. Menos ignored projects. E se eu tiver mais de um projeto, posso passar via ponto e vírgula desse carinha. Então, ó, veja aqui que ele carregou as métricas somente para o projeto em A, então ele não considerou os testes. E veja que realmente teve uma diferença. Ó. A mantenibilidade aumentou para 88, quantidade de métodos diminuiu para 30, linha de código também diminuiu para 310. Então, é uma boa forma de você separar seu código, né? Porque para mim não interessa muito essas métricas em código de teste, mas pode ser que para você seja de grande importância. Então você fica a critério você fazer esse ignore ou não. Bom, galera, basicamente é isso. O projeto, se você quiser colocar os projetos ignorados, você pode fazer aqui também. Eu vou só utilizar esse cara aqui num projetozinho um pouco maior. Deixa eu copiar aqui como caminho esse cara e vou colocar aqui no lugar dele. Então vou dar um debug, start e tal debug. Carregou aqui os projetos. Beleza. Veja aqui também o resultado desse carinha.
E, ó, tá vendo aqui, ó, métodos grandes, ó. Tem 8 carinhas que são métodos grandes. Se a gente permitir conteúdo bloqueado, se a gente dar uma olhada aqui, ó, aí ele vai falar, vai aqui reclamar dos carinhas. Então, slot aqui a quantidade de linhas de código, né? Sem comentários, inclusive a gente pode ir lá abrir realmente para ver se esses caras não tão legais. Então vamos lá, no caso, abrir esse carinha aqui, é Music Store. Tá no Data Context. Order Map. Cadê esse cara? Mapping. Order Map. Vamos abrir aqui no Sublime para facilitar. E olha que o construtor aqui, eu considerei aqui no caso que ele tem 49 linhas, né? Então vamos aqui selecionar. Deixa eu selecionar aqui as linhas. Se a gente olhar aqui pelo Sublime, ó, ele diz aqui 50 linhas, mas eu não considero as linhas de comentário, né? Deixa eu só confirmar aqui, é exatamente 49. Então aqui dentro dele tem as linhas. Então, eu não lembro se eu estou considerando a questão das chaves ou não, mas basicamente é isso. Então tem 50 linhas aqui, tem 2 comentários aqui, e era para dar 48, mas enfim, no caso, essa métrica aqui foi inclusive o pull request que eu fiz para o cara, para ter esse dado aqui de linhas de código mesmo escritas, porque a linha de código que tem definida lá são linhas de código relevantes. Então, por exemplo, ele acha relevante um if, essas coisas assim, e outras coisas ele não acha relevante. Então, eu considero aqui mais as linhas de código de fato escritas ali, removendo a questão dos comentários, porque visualizando o código eu acho que é ruim um código que tem mais de 30 linhas. Então, para mim, essa métrica aqui está fazendo sentido. Bom, sobre o projeto, tem algumas coisas que ainda não estão implementadas, como, por exemplo, ignorar determinados namespace, determinadas classes, que, em alguns casos, pode prejudicar. Por exemplo, um método aqui, seed, dentro do Context Initializer. Vamos ver que método é esse cara aqui. Context Initializer... dentro de config, context initialize. Tá aqui, ó, o método seed. Cara, esse aqui é um método seed, um método que eu mal vou olhar para esse cara aqui. Para mim não é interessante isso aqui, como por exemplo, também não é interessante testar. Então seria bom que eu pudesse ignorar esse cara aqui e ele não sujar os valores das minhas métricas, né? Isso não está implementado ainda, mas eu estou aceitando contribuições. Por enquanto eu não estou com tempo para poder fazer isso aí. Mas se você tiver a sentir à vontade, faça seu fork e contribua. E é isso. Você também pode colocar esse carinha no seu build de entregação contínua. No caso eu estou usando o TeamCity lá na empresa e está funcionando perfeitamente. Eu coloco esse cara como relatório e consigo ver também. É uma coisa que provavelmente eu vou implementar logo, fazer com que esses valores aqui estejam acessíveis dentro de um arquivo JSON lá, para poder, digamos que lá, a quantidade de métodos grandes aumentou, era 8, passou a ser 9, e aí eu poder quebrar a build por causa que esse valor aumentou, não deixar a build deixar a build quebrada por causa que estão sendo negligenciados esses pontos. Bom, espero que você tenha gostado do vídeo. Espero que você também tenha gostado do projeto e seria muito bom que eu tivesse a sua contribuição. Valeu, galera. Até mais.